A respeito dos impeachments, a gente pode fazer a seguinte análise: só o Alexandre de Moraes, se eu não me engano, não estiver incorreta, ele já acumula cerca de 45 pedidos. O Dias Toffoli deve estar um pouco atrás disso. Infelizmente, a gente depende do Senado para que esse protocolo ele seja efetivado, para que seja feita a leitura do pedido de forma oficial pelo presidente do Congresso, que também é o presidente do Senado Federal. E com os agentes que nós temos atualmente nesse cenário, infelizmente a gente sabe que as chances são mínimas. Mas o contexto pode ser que ajude, porque hoje nós não somos apenas um grupo, não é só a direita alertando, pessoal. Há indícios de fraude, há excessos, né, por parte do judiciário, há excessos, o judiciário está invadindo o legislativo. O Lula já disse, a gente precisa do Supremo Tribunal Federal para governar. E não somente nisso. Então, assim, agora escalonou, você colocou muito bem que agora a grande imprensa tem falado sobre isso. Então, não é só algo que está para uma bolha de pessoas mais politizadas, que estão mais conscientes a respeito da importância de se ter espaços como esse aqui para a gente debater, para trazer informações e análises, mas agora a gente tem a mídia tradicional, que normalmente não pauta tanto essas questões, né? Com exceção, por exemplo, da Vaza Toga, onde nós tivemos só na segunda fase do vazamento 38 páginas de documentos mostrando, né, nível escancarado de perseguição. Mas agora não é só uma questão que pode se configurar como algo ideológico ou uma briga, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes com os filhos do presidente Jair Bolsonaro ou com o próprio presidente, não sai daquela estrutura que as pessoas vendem como se fosse uma mera briga política por parte de Jair Bolsonaro, que a gente sabe que não é. Na verdade, pode ser que seja, sim, uma briga política, mas por parte do próprio ministro Alexandre de Moraes. É isso que a gente vê muito claro. Mas agora é diferente. Agora nós temos contratos milionários. Agora nós temos um ministro que tentou trazer para si todas as investigações, o que já é por si só muito estranho. A minha colega já pontuou isso muito bem, fez uma análise jurídica muito pontual e certeira. Então, assim, tudo já dava indícios. E no Brasil a gente vê sempre isso, né? Tem sempre um indício, mas depende de alguma coisa. Depende dos senadores que são também julgados pelo STF, então também tem. O STF também tem como fazer uma barganha ali, um poder político. E a gente sabe que, infelizmente, o que não tem faltado para essa corte é a atuação política, algo que não deveria acontecer. Mas eu confesso para vocês que eu fiquei surpresa positivamente quando eu vi o andamento dessas investigações. Com tudo que a gente viu lá no início da CPMI do INSS, quando saiu o nome do irmão do Lula, o Frei Chico, depois o Lulinha, com indícios de que estaria recebendo uma mesada de 300 mil do careca do INSS, depois eles viajando juntos. Eu confesso para vocês que eu pensei que o Banco Master, o escândalo do Banco Master seria algo mais ou menos nessa linha, que o governo, de alguma forma, ou os próprios ministros conseguiriam dar o seu jeitinho ali, né, a brasileira, infelizmente, para conseguir, igual o Lula conseguiu, fazer com que seu irmão não fosse convocado, seu filho também não. Eu confesso que eu imaginei que fosse acontecer a mesma coisa com o Supremo. Quando o Dias Toffoli começou a se movimentar, pensei, bom, acabou por aqui, né? Ele pediu para fazer a cariação, então as provas estão todas sob o domínio dele. Tem cheiro de corrupção, tem forma de corrupção, tem resort que tem jogo que é proibido no Brasil. Tem uma série de coisas ilícitas acontecendo. Tem contrato milionário com a esposa de outros ministros, inclusive do ex-ministro da Justiça, que foi também ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Sabe uma coisa, Berenice? Eu acho que talvez eles possam ter brigado entre si só com relação aos valores, porque eu acho que a família do Moraes foi um pouco mais, né, beneficiada, recebeu uma quantia bem acima dos demais. Talvez isso aí tenha sido o único problema entre eles. Mas agora o que a gente está vendo, como eu disse, é assim, esse assunto tomando uma proporção maior. Ele saiu de uma bolha que é menor, que é de pessoas mais politizadas, que passam essa informação, e chegou ao cidadão médio, aquele cidadão que chega do trabalho e não tem muito tempo de ficar pesquisando muita coisa sobre política ao longo do dia, vai assistir o jornal da grande imprensa, e agora essas informações também estão lá. Então, assim, tem uma chance de que a nível nacional esse desgaste possa sim gerar em alguma coisa. Particularmente, do que a gente vê, principalmente com relação ao ministro Alexandre de Moraes, acredito que ainda existam algumas ferramentas que eles possam utilizar ou inventar para tentar se blindar ali. Afinal de contas, como minha colega já trouxe, se trata de uma corte que já abriu inquérito de ofício, que se arrogou no direito de censurar canais, documentários, imagens no período das eleições, por exemplo, do 7 de setembro. Então, assim, acredito que ferramentas para tentar conter ou para tentar contornar essa situação, com certeza eles vão utilizar. Mas
também não dá para a gente não ter nenhum tipo de esperança, porque tudo isso é muito novo. E para encerrar, Berenice, eu gosto de pegar emprestado as palavras da Bárbara De Stefani, ela faz umas análises mais cômicas, né? Eu gosto bastante do trabalho dela. E ela fez uma análise dizendo que, segundo uma fonte lá, o brasileiro não tem talvez estrutura para receber esse novo tipo de corrupção, que é o escândalo do Banco Master, que é o que a gente está vendo. Possivelmente com ramificações em áreas que talvez a gente nunca imaginou que poderia ter, assim, talvez isso nunca tenha passado pela nossa imaginação. Essas áreas se encontrarem num sistema de corrupção tão amplo, né, com ministros do governo, ministros da Suprema Corte, e também acho que vai chegar um momento que a gente vai começar a falar de forma mais precisa e contundente das possíveis ligações do rombo do INSS com o escândalo do Banco Master. Tem muita informação ali que está se encontrando e eu acredito que o próximo passo talvez seja caminhar nessa direção, de ver como isso influenciou no roubo do INSS.